Todos os dias cuidamos do trabalho, da casa, dos compromissos e das pessoas que amamos. Tentamos dar conta de tudo, permanecer fortes e continuar seguindo. Mas, enquanto cuidamos de tanta coisa, podemos esquecer de cuidar de nós mesmos. E quando isso acontece, o corpo sente, a mente se cansa, os relacionamentos sofrem e a vida perde a leveza. Por isso, queremos convidar você a fazer uma pausa e refletir. Talvez você não precise fazer mais. Talvez precise aprender a viver melhor. Nesta série, vamos olhar com atenção para as áreas fundamentais da vida e perceber o que precisa ser cuidado, reorganizado e fortalecido. Autocuidado. Questões fundamentais para uma vida que vale a pena. A nova série de mensagens da Recomeçar. Essa série ela é muito importante para a nossa vida e para a nossa caminhada, porque nós nunca vivemos num período do mundo em que tantas pessoas adoeceram emocionalmente, psicologicamente. Nós nunca vivemos um período na história da humanidade que as pessoas mais tiveram dificuldade de encontrar propósito na vida, de encontrar sentido na vida. E isso não é um problema que alcança apenas velhos, pessoas mais velhas, pessoas que estão da metade da vida para frente, mas esse é um problema que envolve inclusive crianças. Recentemente um livro publicado constatou que hoje em dia nós temos uma grande taxa altíssima de crianças e adolescentes, jovens, com desânimo na vida. Pessoas que estão começando a vida, mas que já no começo da vida não encontram nela sentido e motivo para continuar. Nós vivemos um período de grande adoecimento mental, psicológico, talvez vários de nós que estamos aqui já tivemos em um momento ou outro alguma dificuldade, ou talvez estamos passando por algo desse tipo, então nós nunca vivemos um período de tanto adoecimento. E por outro lado, nós nunca vivemos um período que tanto se falou de autocuidado, não é verdade? Quando eu pensei em dar o nome para essa série, eu fiquei logo com medo de dar o nome de autocuidado, porque a gente vive na época que todo mundo fala de autocuidado, autoestima, e é muito alto, né? E colocar o nome da série de autocuidado é uma provocação. Eu não quero com essa série que você entenda que autocuidado significa que você vai dar conta de tudo na sua vida, porque seria muita pretensão da nossa parte achar que nós damos conta sozinho. Não. Autocuidado aqui nessa série não será a ideia de que você consegue sozinho. Não. Autocuidado nessa série é uma provocação para dizer que nós somos responsáveis por cuidar de nós mesmos. Não que Deus não cuide de nós, não que nós não precisamos de pessoas para nos ajudar no nosso cuidado, mas tem uma premissa na nossa igreja que a gente valoriza muito aqui e que a gente ensina desde o início, que nós, cada um de nós, somos responsáveis pelo nosso crescimento espiritual, pela nossa vida com Deus, pelo nosso testemunho cristão. Cada um de nós tem uma responsabilidade. Nós somos responsáveis por a nossa vida. O pastor cuida, os irmãos cuidam, o pai e a mãe cuidam, mas cada um é responsável pela sua vida. Então essa série, ela é um reconhecimento de que a gente precisa de cuidado, mas essa série é uma provocação de que você precisa cuidar da sua vida. Você precisa ter um autocuidado. Um cuidado de responsabilidade, de entender que a sua vida, ela é sua responsabilidade e na dependência de Deus e nos meios que Deus te dá, você é responsável por ela e mais do que isso. Você e eu prestaremos contas a Deus um dia por a nossa vida, pela maneira que nós vivemos, porque no final das contas, a vida que nós temos, ela é uma dádiva de Deus. Deus nos deu para a gente usar bem. Deus nos deu para a gente cuidar. Quando a gente vive de maneira não se cuidando, de maneira irresponsável, isso tudo gera tanto tristeza para a nossa vida presente, como isso gera um mau fruto para o futuro, porque Deus cobrará de nós o cuidado com a nossa vida. Então entenda autocuidado como a necessidade de nós nos cuidarmos e entenda autocuidado como um convite para você assumir ainda mais
a responsabilidade por cuidar da sua vida, tá bom? E assim a gente vai caminhar. E para essa série, que nós começamos hoje, que nós vamos então até setembro, eu vou lançar mão de algumas áreas que alguns psicólogos, psiquiatras têm recebido nos seus gabinetes, nos seus consultórios. Quando você pensa hoje no contexto do Brasil, uma das áreas que mais tem demanda é a área da psicologia, a área da psiquiatria. Tem muita demanda porque tem muita gente com problema. Na área do SUS, por exemplo, essa área ela é tumultuada, porque você tem muita demanda, tem muitos casos de adoecimento. E então, dando uma pesquisada, tem alguns casos, tem algumas áreas que são as mais recorrentes em consultórios de psiquiatras, de psicólogos. E aí, a pergunta, quais são as áreas que as pessoas mais adoecem? Ou quais são as áreas que mais gera peso na vida, desequilíbrio e que levam as pessoas a adoecerem? Então, a cada domingo, nós vamos pegar essa ideia de psicólogos e a gente vai pegar o tema e a gente vai para as Escrituras para ver o que é que Deus diz sobre essa área. E aí eu poderia fazer uma pergunta bem legal para vocês hoje. Pensa aí, responde com a cabeça, qual você acha que é a área que mais adoece pessoas? Se você fosse chutar uma área que mais leva as pessoas a não viverem bem, a terem desequilíbrio na vida, qual você acha que é a área que mais aparece nos gabinetes, nos consultórios de especialistas na área de cuidado com a saúde mental, emocional? Bem, eu não sei se você pensou nessa área, mas os relacionamentos é a área que mais gera atrito na vida. Essa é uma área que permeia todos nós, não é verdade? Todos nós, por mais que você seja reservado, todos nós estamos permeados de relacionamentos saudáveis, não saudáveis, desafiadores, alegres, não importa. Todos nós vivemos em sociedade. E viver em sociedade, viver em família, parte do pressuposto que você vai viver relacionamentos. E é interessante porque o tema relacionamento, ou a falta de relacionamento, gera muitos atritos, tanto a falta dele como a má sabedoria da administração dele. Várias pesquisas mostram o agravo do assunto relacionamento. Por exemplo, essa matéria da BBC, que ele vai dizer que a solidão equivale a fumar 15 cigarros por dia. Nota, a falta de relacionamentos profundos equivale a fumar 15 cigarros por dia, né? Aí você vai dizer, agora eu posso fumar. Não. Mas o que a matéria está querendo dizer é que é tão grave a falta de relacionamento como alguém que é fumante, por exemplo. A OMS tem emitido vários alertas sobre o problema da solidão ou de relacionamentos mal construídos, relacionamentos frágeis. Olha essa matéria do G1, amores vaporosos, excesso de opções e falta de tempo desafiam relacionamentos em São Paulo e como isso afeta relacionamentos que são passageiros. Relacionamentos é uma das áreas que mais afetam as pessoas. Algumas matérias apontam algumas estatísticas, por exemplo, a cada 6 pessoas, uma sofre com a solidão, que é falta de relacionamento. Então, pega esse auditório e imagina, a cada 6, uma está tendo um efeito sério com a solidão, com a falta de relacionamento saudável. 17 e 21, entre 17 e 21% dos jovens entre 13 e 29 anos se sentem solitários. Uma geração que nós estamos vendo, mas que é uma geração solitária. Esse outro dado, a solidão está associada a cerca de 100 mortes a cada hora. Pessoas que não têm relacionamentos de qualidade, aí você diz, não, é besteira, só não tem um relacionamento de qualidade. Sim, mas não tem relacionamento de qualidade. E não ter um relacionamento de qualidade faz a pessoa se sentir sozinha. A pessoa que se sente sozinha, ela se sente sem propósito, ela se sente sem conexão, ela se sente logo sem propósito para a vida, e a primeira coisa que ela pensa. Nota como os relacionamentos, eles são profundos e eles são sérios. Às vezes a gente acha
que só adultos sofrem com isso. Recentemente, aconselhando uma criança de 10 anos, com dificuldades e com problema de autorregulação. E a causa, a raiz, lá no fundo, a falta de relacionamento familiar profundo. Às vezes nós não temos a noção da profundidade do quanto os relacionamentos eles são importantes. Um outro dado, mais de 871 mil mortes todos os anos no mundo como fruto de dificuldade de um relacionamento, ou a falta de relacionamentos profundos, ou relacionamentos perturbados, ou a falta de qualquer tipo de relacionamento. Isso é um caso que alguns têm dito que é um caso de saúde pública, não apenas nacional, mas mundial. O presidente, por exemplo, da OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz o seguinte: nesta era em que as possibilidades de conexão são infinitas, cada vez mais pessoas se sentem isoladas e solitárias. Mas isso não é interessante? Porque eu não sei se vocês lembram, mas quando a tecnologia ela foi sendo criada, a promessa era gerar o quê? Isolamento ou aproximação? Aproximação. Agora com a tecnologia a gente vai conseguir se comunicar com quem está lá longe. Agora a gente consegue falar com os nossos familiares que estão longe. Agora a gente consegue fazer uma videochamada. Mas eu não sei se você já percebeu, muitas vezes a gente tem todos esses recursos, mas a gente não tem tempo para fazer uma ligação, videochamada, para ter um tempo de qualidade com alguém que está longe. Então a tecnologia, ela prometeu que nos daria mais vida na vida, mais relacionamento, mas isso foi um engano. Porque, na verdade, o que a conexão fez foi dar a falsa ideia de que nós estamos mais próximos, quando, na verdade, nós estamos mais distantes. Que nós nos conhecemos, quando, na verdade, nós não nos conhecemos. Porque nós temos lá 1000 amigos no Instagram, mas você só conhece o perfil ali do Instagram dela, você não conhece a vida dela. E isso não é relacionamento. Relacionamento real vai além de um perfil, vai além das aparências, envolve a realidade da vida. Nota, o problema hoje da falta de relacionamentos profundos, eles são sistêmicos, e esse é um dos grandes desafios. Como é que nós vamos viver bem sem relacionamentos profundos e duradouros? Agora, é muito interessante, porque esse assunto que nós estamos conversando hoje, ele tem sido discutido e tem sido falado por pessoas da área médica, psiquiatras, psicólogos, falando que nós precisamos urgente rever a maneira como nós encaramos os relacionamentos que nós temos, ou que deveríamos ter. Mas sabe o que é interessante? É que, embora esse é o assunto da mesa dos psiquiatras e psicólogos, Deus já falava disso há muito tempo. Eu queria te convidar a olhar para esse texto, o primeiro livro da Bíblia, escrito há muito tempo atrás, falando inclusive do início, Gênesis capítulo 2, diz o seguinte, acompanha comigo na sua Bíblia ou aqui na tela, diz assim: o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Aqui está falando do início. Quando Deus criou todo o mundo e depois Deus criou o homem, Adão. Adão estava trabalhando, ele estava produzindo. Mas há uma percepção no texto que Adão, ao olhar para o jardim, ao perceber ali, percebia que ele deu nome e tinha pares, mas não tinha ninguém que completasse Adão, não tinha ninguém à sua semelhança. E é interessante, porque o texto diz que Deus então afirma uma constatação. O texto diz que o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Sabe o que isso chama a atenção? É porque a primeira pessoa que disse que não vão caminhar sozinho, não são os médicos da nossa época. A primeira pessoa
que disse que uma vida sem relacionamentos profundos não é legal, é Deus. Deus está dizendo desde o início que nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. Deus está dizendo desde o início que nós fomos feitos para viver em comunidade, com relacionamentos profundos. Sabe, tem uma coisa que é só um detalhe, mas é um detalhe que faz toda a diferença. Quando você olha para esse texto de Gênesis capítulo 2, você vai perceber que nessa época que Deus falou esse texto, essa frase, o homem ainda não tinha pecado. Então, Adão, ele estava no mundo perfeito com o Deus perfeito. Agora imagina, o homem perfeito, no mundo perfeito, num jardim perfeito, sem nenhum pecado. E aparece Deus no mundo perfeito, falando para um homem perfeito que tem alguma coisa que não está perfeita. E o que não está perfeito? O homem está caminhando sozinho. E é engraçado porque quando a gente vai para o texto, a gente percebe que Deus fez isso de propósito. Para Adão perceber que ele precisava de alguém ao seu lado. E então Deus diz, eu vou fazer uma mulher, eu vou fazer alguém que esteja à sua altura, que seja uma companheira, um vai precisar do outro, é para se complementarem. Eles não serão iguais, foi de propósito. Eles não serão iguais, eles serão diferentes e eles vão se completar, porque não é bom que o homem esteja só. Sim, nessa história surgiu um casamento, o casamento de Adão com Eva, mas aqui tem um princípio maior. Aqui não é só sobre casamento, embora deu num casamento, mas aqui tem um princípio maior. O ser humano, ele não foi criado para caminhar sozinho. Ele foi criado para caminhar com pessoas. E aqui uma grande verdade que a gente precisa acreditar e entender, é que a solidão nunca é uma boa opção para quem foi criado como ser relacional. Sabe, Deus nos criou com intelecto, com inteligência, com emoções e com vontade. E para a maneira como Deus nos criou, diferente de todos os animais, diferente de toda a criação, para nós, para o ser humano, nunca foi uma opção saudável caminhar sozinho. E aqui eu queria logo dizer para todos nós nessa noite, que nós temos que ter muito cuidado, porque quando o ser humano tinha juízo, ele reconhece que não tem ninguém que ele precisa. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber que quando o ser humano peca, a primeira coisa que ele faz é brigar com a mulher e expeli-la de perto, porque o pecado tem a capacidade de nos tornar tolos. E talvez uma das maiores tolices seja a gente reconhecer que a gente não precisa de ninguém, que eu dou conta da minha vida, eu não preciso de você, eu resolvo, eu só preciso de Deus. Mas o próprio Deus lá no início reconheceu que a gente não só precisa dele, a gente precisa de pessoas, porque Deus nos criou para depender também de pessoas. E talvez o grande fruto de tanto adoecimento, resultado de relacionamentos quebrados ou ausência de relacionamentos, seja num orgulho humano de dizer, não, eu prefiro caminhar só. Não, eu prefiro continuar só. Ou às vezes dizer, não, é porque eu sou muito tímido ou tímida, esse é meu jeito, eu não consigo me relacionar. E se afunda numa caminhada sozinha, sem deixar que ninguém conheça o seu coração, sem deixar que ninguém o ajude, sem deixar que ninguém caminhe e conheça suas virtudes e as suas fraquezas, e isso aí é um caminho de adoecimento. Nota, queridos, Deus é o primeiro a falar que para a vida caminhar bem, nós precisamos de relacionamento. E eu queria nessa noite falar de 3 áreas de relacionamento que nós precisamos cultivar para uma vida bem vivida e cheia de propósito. Claro que tem vários tipos de relacionamento, mas tem 3 de maneira específica que permeiam toda a sociedade e que nós precisamos nos conscientizar e batalhar intencionalmente, cultivar
esses relacionamentos, para que eles sejam produzidos e desenvolvidos no nosso dia a dia. Então, 3 tipos de relacionamentos. O primeiro deles é o seu relacionamento com o seu cônjuge. Eu sei que alguns aqui não são casados ainda, talvez porque são crianças ainda não está na fase, não está na idade. Outros talvez tiveram uma experiência ruim, hoje não desfrutam desse relacionamento de um cônjuge, mas alguns aqui são casados. Mas esse texto que nós vamos falar sobre esse assunto, ele envolve todos. Ele envolve todos porque nós vivemos numa sociedade que a base, a fundação dela, está no relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher. E esses princípios de Deus, eles podem falar muito ao nosso coração, independente de você já ser casado ou não. Queria te chamar a olhar para esse texto e perceber algumas coisas. O texto de Gênesis 2:18 diz assim: o homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Nota, alguém que o ajudasse e o completasse. Na perspectiva do que está acontecendo aqui, Deus está querendo que o homem reconheça, ou que ele perceba, que ele precisa de alguém. E eu acredito que quando Adão estava então nomeando os animais e vendo sempre pares, ele claramente, porque ele tem inteligência, animais têm instinto, mas não tem intelecto. Não, um animal não consegue somar 2 mais 2 é 4. Não, isso aí só consegue quem tem inteligência, quem tem intelecto. Então, quando Adão ele percebeu, claramente ele deduziu: tem alguma coisa que não está certa. E ele percebeu que faltava água. E Deus fez isso de propósito. Talvez para gerar um desejo. E quando a gente fala de relacionamento, de casal, de cônjuge, de casamento, tudo começa com o desejo. Com o desejo de ter alguém, com o desejo de caminhar com alguém, com o desejo de se unir com alguém. Mas não para no desejo. Parece que Deus até está dando um mapa, porque ele vai continuar e ele vai dizer: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Isso está lá no início. E Deus está estabelecendo o princípio para uma união conjugal. Deus está estabelecendo o princípio para um casamento. Há a percepção da necessidade e do desejo, o desejo de estar com alguém, de ter alguém, de caminhar com alguém como um cônjuge, como um esposo, uma esposa. E esse desejo, ele então envolve um outro passo: deixar pai e mãe. Que naquele contexto, isso significava compromisso. Significava o compromisso de deixar o ambiente do seu lar, o ambiente de cuidado da sua casa, o ambiente em que você é cuidado, e você assumiria agora o cuidado com a sua casa. Deixar pai e mãe tem um sentido grandioso. Deixar pai e mãe é estar pronto emocionalmente para liderar a sua casa, para estar caminhando com outra pessoa. Deixar pai e mãe é estar emocionalmente pronto para conduzir uma casa. Deixar pai e mãe é ter responsabilidade suficiente para manter uma casa financeiramente. Então, quando o texto diz: por isso o homem, em determinado momento, quando ele desejar e quando ele estiver pronto, ele vai deixar pai e mãe, e então ele vai se unir à sua mulher, isso pressupõe compromisso. O que é interessante é que o relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher, ele não é fundamentado, ou ele não se estabelece, pelo menos no plano de Deus, apenas com desejo. Ele passa pelo assumir do compromisso. E uma vez deixado pai e mãe, uma vez assumido o compromisso, então o texto vai dizer: e então os dois se tornarão uma só carne. E essa expressão, uma só carne, é o que a gente poderia chamar de casamento. São quando duas pessoas, de fato, se uniram em todos os sentidos, inclusive o conjugal. E agora eles são uma só carne, porque houve uma união plena. Isso é casamento. Mas essa união plena é fruto, primeiramente, de um desejo, de uma percepção de necessidade. Sabe aquele olhar 43, quando você olha assim: essa afinal, aquele olhar de apaixonado que você já teve um dia na vida, deveria ter ainda.
Então, quando você olha, começa com o desejo, mas nota, Deus fala que é necessário um compromisso, e então se estabelece o compromisso. E então, depois do compromisso, então vem de fato a efetivação. Em algumas culturas, por exemplo, na época bíblica, parte desse compromisso era o homem que vai deixar pai e mãe pagar o dote, a família da moça que ele está se casando. A teoria, a ideia era assim: o homem vai se casar com a minha filha, que eu criei, que eu cuidei, então é mais do que justo que para ele valorizar, ele pague. Lá em casa, inclusive, eu estou adotando essa ideia e o dote vai ser alto. As duas meninas vai ser um dote tão alto, que eu acho que nem um homem vivo vai ter condição de pagar, só depois de morrer, aí já era. Mas tem a ideia do dote, tinha que pagar e era caro. Mas é muito interessante, porque a ideia do dote era um reconhecimento de que você estava assumindo um compromisso. Na nossa cultura, nunca teve essa ideia do dote, pelo menos não que eu saiba, só de agora em diante. Mas era muito comum naquela época, há algumas décadas atrás, quem queria se casar com a moça, primeiro tinha que construir o quê? Era a ideia de compromisso. Primeiro você assume o compromisso, e depois você se une. E isso aqui, que Deus estabelece na sua palavra, isso aqui foi o início da sociedade. Isso aqui foi o fundamento. Isso aqui foi o que Deus estabeleceu antes de existir pecado. A necessidade e o desejo de caminhar com alguém, que alguns podem ter e outros podem não ter, nem todo mundo é obrigado a casar, mas muitos vão desejar isso, muitos vão querer isso. E esse desejo vai e deve impulsionar o assumir de responsabilidade, o assumir do compromisso, para então o casamento. E essa é uma das áreas que hoje dá problema. Agora, por que dá problema? Por que na nossa geração atual tanta gente tem sofrido com a relação conjugal? Por que na geração atual tanta gente tem sofrido com o casamento? Por que o casamento, em muitos contextos, deixou de ser uma bênção e passou a ser uma dor de cabeça tão grande? Não apenas para quem se casou, mas para os filhos, por exemplo. Por quê? Você acha que o teu problema é o desejo, o compromisso ou estar junto? Quando a gente olha para a nossa sociedade, as pessoas continuam desejando estarem juntas. Elas continuam desejando estar em companhia. O desejo sexual, por exemplo, continua. Então o desejo continua. As pessoas continuam se unindo. Elas continuam estando juntas. Talvez o grande problema da nossa sociedade é que tem faltado o compromisso que isso exige. E isso começou há algum tempo atrás, num período chamado de Revolução Sexual, que começou inventando um negocinho chamado namoro. Você sabia que na Bíblia tem esse período chamado namoro? Não quero demonizar o namoro, mas tem coisas na nossa cultura que a gente tem que salvar. Sabe o que a Revolução Sexual fez com o namoro? O namoro, naquele período, naquele contexto que hoje, infelizmente, se firmou. O namoro é um período que não tem o compromisso do casamento, mas você tem o desejo de estar junto com uma pessoa, inclusive sexualmente. Então você, naquele momento, naquele período, você desfruta do que é um casamento, mas sem ter o compromisso do casamento. É ou não é o namoro, não é isso? Na nossa cultura, isso é namoro. É um período que eu não tenho um compromisso de casamento, mas eu tenho os bônus do casamento. E aí você tem toda uma geração que sofre, que se fere por achar que um relacionamento legal, ele vai ser firmado apenas com o desejo e sem o compromisso. As pessoas hoje, elas continuam desejando e elas desfrutam do que no básico, especialmente na área do desejo, é um casamento ou tem um casamento, mas sem a dinâmica do compromisso. O que é que isso gera? Isso gera pessoas que ferem pessoas que são feridas, relacionamentos frágeis, relacionamentos não duráveis. Por quê? Porque a base é a relação sem o compromisso. Eu quero me envolver, mas eu não quero ter esse compromisso firmado para sempre ou para tanto tempo. Esse psicólogo chamado Daniel Ganazzi, ele diz o seguinte: talvez
esse seja o grande desafio que enfrentamos, sobretudo num tempo de tanta fluidez, em que tudo é passageiro, numa época na qual aparentemente as pessoas e suas histórias foram realocadas para a categoria dos itens descartáveis da vida. É necessário um esforço para remar contra a maré e acreditar na importância de perseverar. Ele continua e ele diz: crescemos quando perdoamos, quando somos perdoados, quando cedemos, quando vemos o outro ceder. Evoluímos como seres humanos quando ensinamos e também quando aprendemos. Fortalecemos virtudes e lapidamos o nosso caráter quando atravessamos fases diferentes ao lado de uma pessoa. Tudo isso é valioso, mas requer de nós empenho e dedicação. Requer perseverança. Só que nenhum relacionamento que não tenha compromisso vai ter isso. Relacionamentos marcados pelo desejo e não pelo compromisso serão relacionamentos passageiros. E, via de regra, relacionamentos que machucam e ferem e se ferem. O humano continua desejando, porque Deus nos fez para desejar isso. O grande problema é que o ser humano hoje, muitas vezes, ele não quer mais se comprometer com o ônus que aquela relação custa. Alguns mais velhos, mais sábios do que nós, diziam que casamento é comer um pacote de sal juntos. Sabe o que significa? É possível comer um pacote de sal junto? Um casal sentar e comer um pacote de sal junto? É possível? O que você acha? É sim. Lá em casa a gente já acabou um bocado de pacote de sal. Só que você come na mesma hora? Não, aí envolve tempo, meu amigo. Então, quando os mais velhos diziam, casamento, meu filho, é comer um pacote de sal junto. É sentar junto e ter paciência. Porque se você for rápido demais, você não consegue. Envolve tempo, envolve perseverança. Agora, é muito interessante isso. Casamentos que tendem a durar muitos anos, eles tendem a produzir mais satisfação. Mas não tem casamento que vai durar muitos anos, ou até que a morte os separe, sem o compromisso, sem o comprometimento. E aqui nota o dilema, porque nós vivemos numa geração que acha que muitas vezes é melhor deixar para ser feliz. E entenda, tem situações que são abusivas mesmo. Tem situações que, infelizmente, por causa do pecado, o casamento não tem como continuar. Tem situações assim. Mas não é o padrão que nós vivemos na sociedade. Nós vivemos numa sociedade que acha que a permanência não é legal. Eu preciso valorizar a minha vida. Quando, na verdade, o perseverar é a melhor maneira, muitas vezes, de cuidar da sua vida. Não estou falando de cuidar da vida do outro. Estou falando de cuidar da sua vida. Tempo atrás eu li um livro que ele pegou uma pesquisa dos Estados Unidos mostrando que quem se casa uma vez e se separa terá grande chance de, no segundo casamento, pensar muito mais em se separar. E essas pessoas que se separam duas vezes, elas estão muito mais abertas a separar outras, inclusive viver para sempre um relacionamento aberto. Porque aquilo que a gente vai taxando como normal, se torna o normal, como alguém já disse. Quando uma mentira é contada como verdade, com o tempo ela é tida como verdade. Porque você acredita. Porque aquilo ali foi dito. Na semana passada, estava viajando com as crianças para algum lugar aqui perto, e as crianças com um livro dentro do carro, e eu disse, olha, não fica lendo aí no carro, porque desloca a retina. E a Eliette olhou para mim assim, como é meu filho? Eu digo, eu já ouvi várias vezes dizer, minha mãe dizia, minha irmã dizia, um bocado de gente dizia, que quando a gente lê, né, pode deslocar a retina, porque o carro fica balançando, o livro. Vamos pesquisar? Vamos. Aí, nada a ver. Cansa, mas não danifica nada. Você pode entontar, pode dar um enjoo, mas não desloca a retina nenhuma. Mas para mim era verdade. Eu ouvi tanto. E eu fico imaginando o que é que essa nova geração, dos nossos filhos,
Isso aqui é um desafio para nós, gente. O que é que essa geração dos nossos filhos vão entender como padrão? Eu lembro que quando eu era muita criança aqui hoje, eu tenho que podar as palavras, né? Mas eu lembro que quando eu era criança não, adolescente, na escola era muito difícil você dizer como um adolescente que nunca tinha tido uma relação, por exemplo. E vocês, adultos, estão entendendo. Então, eu fico imaginando hoje, porque hoje os nossos filhos, eles olham para a nossa sociedade e eles veem, na maioria, relacionamentos frágeis, que não duram. E a pergunta e a reflexão que fica é, qual o padrão que eles vão entender que é normal? É um relacionamento duradouro, fundamentado no compromisso? Ou eles vão entender que é super normal, não dá certo, termina? E aqui a gente tem que ter sabedoria, gente. Aqui é uma conversa de gente grande hoje, viu? A gente tem que ter sabedoria para entender que o fato do meu casamento não ter dado certo não significa que o do meu filho não vai dar certo. Então talvez o seu casamento não deu certo, mas Deus quer que você entenda isso e trabalhe na vida dos seus filhos para que eles constituam lares melhores do que os nossos. Para que eles formem famílias mais firmes que a nossa. Para que eles entendam que o fato de ter graça e misericórdia sobre a nossa vida diante de situações difíceis que aconteceu, eles não devem basear nisso, mas eles devem buscar viver o padrão de Deus. Porque o padrão de Deus sempre é o melhor. Então eu diria que a gente tem um grande desafio de mostrar para essa nova geração como caminhar bem, seguindo o plano de Deus. Ensinando para eles o que é o namoro correto, o que é a vida correta, qual é o padrão correto para se viver e como isso vai trazer alegria e felicidade para eles no momento certo, no tempo certo. Nós precisamos ser intencionais, porque esse mundo que nós vivemos, ele é intencional para ensinar o contrário. Então hoje, a família, os pais, mães, igreja, mas especialmente a família, precisa ser intencional e mostrar para os nossos filhos que um relacionamento conjugal que abençoa, ele é fundamentado no compromisso. Sabe, talvez você nunca tenha percebido, mas quando o padre dizia assim, aceita, até que a morte o separe, chega a tremer as pernas do cidadão, e ele dizia sim, aqui dali era um compromisso. E aí talvez você se lembre que qual era a próxima coisa que o padre dizia? Então pode beijar a noiva. Por que pode beijar a noiva? Porque lá atrás o ideal que se pretendia é que contato de intimidade acontecia não antes do compromisso, mas depois do compromisso. Hoje para a gente não faz nem sentido, né? Mas está aí uma coisa para a gente entender por que a gente muitas vezes vai de mal a pior. Porque a nossa sociedade perdeu o modo operante para o qual foi criado. Relacionamento conjugal é desejo, compromisso, casamento. E depois do casamento estabelecido, é muito, mas muito compromisso, não é verdade? A gente se aproxima pelo desejo. Mas se você é casado há mais de um ano, você já deve ter percebido que desejo não mantém casamento. O que mantém casamento é o compromisso de amar. Porque tem dia que ela faz uma raiva, não é não? Não é, Eliette? E eu não faço. Tem dia que a gente faz uma raiva, não é? Você for falar com ela, ela vai constatar. Tem dia que a gente pisa na bola. E se a gente for manter a relação pelo desejo, a relação conjugal acaba. O que sustenta casamento não é o desejo, é o compromisso de amar. Quando você vê um casal de velhinhos caminhando junto, não acha, rapaz, ali é um casal perfeito. Não, é porque eles aprenderam a começar o junto, aprenderam a se perdoar, a amar, mesmo sem desejar, muitas vezes.
Esse texto, ele nos desafia a perceber o seguinte: olha o que Efésios diz. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Agora, nota a ideia. Quem ama, o marido que ama a esposa, ele não está amando a esposa, ele está amando a sua própria vida. Olha a perspectiva. Como? Como é que eu estou me amando? É uma só carne. Quando você investe a sua vida no outro, você não está cuidando só do outro. Você está cuidando de quem? De si. Mas olha o que a nossa cultura diz: cuide de si. E o outro? Depois. Mas Deus diz não. Claro, cuide de si, mas uma das maneiras de você cuidar de você é você cuidando do outro. E sabe por que muitos casamentos acabam? Porque cada um decidiu cuidar de si e não do outro. Porque se todos decidissem cuidar do outro, estariam cuidando um do outro até hoje. Olha a sabedoria de Deus em relação à sabedoria do mundo. Deus nos encoraja a perceber que cuidar do nosso casamento, cuidar do nosso cônjuge, é uma das melhores maneiras de cuidar de nós mesmos. Amar o outro é também cuidar de si. Amar o outro também é amar a si mesmo. Então, nota, esse é o primeiro ponto diário que precisa cultivar. Se você já é casado, se você está pretendendo se casar, é você cultivar esse relacionamento com o cônjuge e cultivar com base no compromisso. Fuja de qualquer relacionamento que não está disposto ao compromisso. O casamento, ele só vai para frente quando ele é fruto de compromisso. Mas tem outra área, que é a área da família. E aqui você percebe que o casamento também é família. Mas eu separei, porque às vezes, especialmente a gente que tem filho, às vezes a gente acha que a gente está cuidando do outro quando a gente está cuidando dos filhos. Não é verdade? E quando os nossos filhos são pequenos, aí é que isso é difícil, porque a gente tem filho pequeno, e quando os nossos filhos são pequenos, eles tomam muito tempo de nós. Então a gente está o tempo todo cuidando dos filhos dele e cuidando dos filhos dela. E a gente acha que a gente está cuidando dos filhos dele e cuidando dos filhos dela, a gente está cuidando dele e dela, e não necessariamente. Você sabia que muitos casamentos acabam quando os filhos completam a idade de sair de casa? Porque eles cuidaram tanto das crianças que não cuidaram do outro. Eles olharam tanto para as necessidades das crianças que eles não olharam para a necessidade um do outro. Aí termina que as crianças todas voam e ficam os dois que não se cuidaram, que não se cultivaram. Então esse é por isso que eu separei. É porque a família também é o homem e a mulher também é o casal, mas a família vai mais longe, se amplia. A família inclui, por exemplo, a família que você é de origem, seus familiares, os familiares da sua esposa, do seu esposo. Todo mundo junto, a família tem um conceito maior. E eu queria te chamar a abrir a sua Bíblia, nesse texto que é o Salmo 120, e eu queria ler esse texto com vocês, nessa noite. Salmo 128. Vamos ler juntos. Salmo 128 diz assim: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como uma videira frutífera que florescerá em seu lar. Seus filhos serão como brotos da oliveira ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos. Que Israel tenha paz. Sabe o que é interessante? É que esse salmista, essa pessoa que escreveu esse texto, ele está falando de prosperidade. Mas quando ele está falando de prosperidade, o que ele coloca como uma vida próspera? O marido trabalhando, a esposa e os filhos ao redor da mesa. A imagem que ele pensa de prosperidade é a imagem que a gente tem quando a gente senta em família com os nossos familiares na mesa. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico me perguntando, o que para mim é prosperidade? O que para mim é prosperidade? Uma vez eu estava numa conferência em São Paulo, em Fortaleza,
em uma conferência de aconselhamento bíblico, e naquela conferência, falando sobre a importância de ter tempo com os filhos, e um dos palestrantes que mora em São Paulo, mas que estava em Fortaleza dando palestra, assim, olha, eu mesmo preciso tempo com meu filho, toda quarta-feira a gente almoça junto, eu vou lá para o colégio e a gente almoça junto toda quarta-feira, e eu digo, meu Deus, obrigado, porque eu almoço com meu filho quase todos os dias. E essa pergunta eu acho que deve ressoar em nós, porque nós tendemos a buscar o que nós valorizamos. E esse autor que escreveu esse Salmo 128, ele diz, olha, a prosperidade é ter uma esposa, filhos, a prosperidade é família. A prosperidade é família. Então, uma vida feliz e satisfeita passa por ter família, por ter filhos. E é interessante porque nessa época aqui que ele escreve, pode acreditar, os filhos não eram perfeitos, os filhos davam muito trabalho, os homens também, as mulheres davam trabalho. Não era muito diferente da nossa época, com exceção da tecnologia. Naquela época as pessoas já eram difíceis como nós somos, os filhos davam trabalho, choravam, não dormiam de noite quando nascia, igual hoje, mas ele está olhando para a família e dizendo, dá muito trabalho, mas é a maior bênção de Deus. E aí eu fico olhando para a nossa cultura hoje, nota, uma cultura que sofre de solidão, e que muitas vezes não valoriza a família. E é interessante como essa cultura ela tem um poder de colocar coisas na nossa mente, não é verdade? Criou-se uma ideia de que o mundo é mau e que filhos, nessa época, é só dor de cabeça. E quando a gente olha para a história, o tanto de peste, o tanto de guerra, o tanto de problema, parece que quem fala isso nem entende a história, porque se você comparar o momento de vida que você vive hoje e o momento de vida que o nosso Brasil, por exemplo, que tem poucos anos, 500 anos aí de história, viveu, nós vivemos num período mais próspero. Mas a visão mudou. A visão de prosperidade mudou. O que é prosperidade para você? É 2 empregos? É 2 salários? É deixar algo de propriedade para os seus filhos? É deixar eles com condições de não precisar de muita coisa, já deixar eles estabelecidos. O que é prosperidade para a gente? É dar para os nossos filhos o que nossos pais não conseguiram nos dar? Nota, isso é muito importante, porque aquilo que você define como prioridade, como valor, como mais valoroso, é o que justamente a gente vai buscar. E o mais triste é porque aquilo que muitas vezes a gente vai buscar não é o mais valioso. E sem perceber, a gente perde a oportunidade de viver o que Deus diz que é mais valioso, que é tão fundamental. Família. Família. E a gente vive um dilema, né, gente? Porque a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. Só que a gente se esquece que o melhor para os nossos filhos somos nós mesmos. É a presença de um pai e de uma mãe. Recentemente conversando com uma criança e ver lágrimas sair dos olhos dela, ela sem mais desejo de viver, uma criança de 10 anos, e dizer, a mamãe está trabalhando demais, eu estou com tanta saudade dela, e minha irmã só fica trancada no quarto com o celular. Uma criança de 10 anos, que tem tudo melhor, mas não tem o melhor, que é a presença. E o grande desafio é porque nós não temos muito tempo, nós só temos 18 primaveras. No máximo, com 18 anos, eles já batem as asas, eles já voam. O tempo que a gente tem para investir na vida dos nossos filhos é até 18 anos. Depois aí fica a referência para eles voltarem. Mas o tempo dedicado, o tempo exclusivo, o tempo mais próximo, é o período que a gente diz que eles trabalham, né? Mas é o período que mais nós temos a oportunidade de investir. E sabe por que isso é interessante? É porque o autor do Salmo 128, ele diz que família é uma bênção, considerando todo o trabalho que dá, fralda suja para trocar, trabalho que menino dá, dor de cabeça, vocês sabem, vocês que são pais sabem. E vocês que a gente está criando, vocês um dia vão saber.
nos aguarde. Mas a gente sabe, mas ele sabe, o autor sabe também o trabalho, o desafio que é criar filhos, mas mesmo colocando tudo isso, ele diz assim, vale a pena. É uma bênção. E o Daniel Ganazzi, o psicólogo, ele vai dizer, a verdade, olha o desafio. Quando ele olha para esse desânimo, para os relacionamentos, ele vai dizer o seguinte, a verdade é que tendemos a romantizar excessivamente os relacionamentos, como se para eles funcionassem, bastasse apenas o afeto que trocamos. No entanto, as relações humanas dependem mais do compromisso que assumimos quanto a nos empenharmos para construir uma aliança do que do afeto que sentimos pela pessoa ao lado da qual nós nos encontramos. Ou seja, não tem muito a ver com sentimento, tem a ver com compromisso, tem a ver com as decisões que a gente toma no dia a dia. De maneira bem simples, o que ele está querendo dizer, mesmo com toda a complexidade familiar, do que é ter um esposo, uma esposa, do que é ter filhos, do que é viver em família, mesmo com toda a complexidade, a família continua sendo um ambiente relacional mais sagrado. É o ambiente familiar que forma e deforma. São famílias que hoje têm formado e bem formado, e são famílias que têm deformado. Quando a gente olha para as crianças, e eu lembro que uma vez a gente tinha um projeto num residencial aqui perto, e a gente tinha um projeto legal com crianças, a gente evangelizava, a gente fazia um trabalho bem legal com crianças, no contexto lá do residencial mesmo, na quadra, e eu lembro que era bem difícil, porque as crianças, muitas delas, tinham muita dificuldade de se comportar mesmo, a palavra mais branda assim para definir é terríveis. Aí quando a gente vai a fundo para conhecer a realidade, a gente diz assim, essas crianças, coitadas, elas não são a protagonista da história delas. Elas estão sofrendo pela ausência familiar. E esse é um ponto, toda vez que você for falar de menores infratores, ore mais por menores infratores. Porque a gente fala muito de menores que se perdem, e sim, eles são responsáveis. Mas é muito fácil a gente que tem uma vida mais estruturada e teve uma família estruturada, dizer assim, menores infratores, tem que ser preso. E eu não estou dizendo que não tem. Mas considere alguém que cresceu sem um ambiente familiar, cresceu largado. Considere alguém que não teve a influência de um pai e de uma mãe. Considere alguém que não teve o cuidado mínimo. Isso não nos leva a tirar a responsabilidade, mas isso deve nos levar a ter mais misericórdia e graça de pessoas que não tiveram, que não cresceram no ambiente familiar. E se você talvez não viveu ou não cresceu no ambiente familiar, sabe do que eu estou dizendo? Do desafio que é crescer sem um pai perto, sem uma mãe perto, sem uma referência, alguém para chamar de amigo, sem alguém para correr para os braços, para abraçar. Relacionamento familiar importa muito, isso traz saúde para a vida. Mas por fim, relacionamento com amigos. E aqui eu vou caminhar rápido, mas eu não queria deixar de falar dessa parte, porque essa parte é tão importante. Olha o que a Bíblia diz. Alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que o irmão. Olha o que a Bíblia diz, que tem amigos que são mais próximos do que a família de sangue. A Bíblia é muito fantástica, porque ela fala de ter amigos, de ter relacionamento profundo. E o Daniel ele vai dizer o seguinte, a amizade não tem valor de sobrevivência, ou seja, se você não tiver amigos, você não vai morrer por causa disso. No entanto, uma das coisas que mais dão valor à sobrevivência. E se você tem amigos, você sabe o que é isso. Amigos são aquelas pessoas que elas não são igual ao nosso cônjuge, não é igual aos nossos filhos, não é igual à nossa família, mas são pessoas que a gente ri e que a gente tem momentos tão legais. Eu costumo dizer que a vida se torna melhor com amigos. Agora tem os riscos, né? Porque amigos decepcionam, amigos falham, amigos nos entristecem, nos decepcionam, não é verdade? Mas eu queria deixar o encorajamento, vale a pena. E a pergunta, você está disposto? É interessante porque a pessoa que poderia ter caminhado sozinho nessa vida decidiu caminhar com amigos. Jesus chamou 12 amigos, um deles foi um traíra, outro negou, outros deram muita dor de cabeça, mas Jesus considerou que valeria a pena. E quando a gente olha para a história, valeu a pena? Valeu a pena. Se tem uma coisa que a gente precisa dedicar tempo na nossa agenda para construir relacionamentos saudáveis, além do nosso casamento, além da
familiar, a gente ter amigos de verdade, que a gente possa se abrir, que a gente possa ser vulnerável. Aqui na igreja eu costumo dizer que os nossos pequenos grupos são esse ambiente, que a gente quer construir amigos, que a gente quer ter relacionamento profundo uns com os outros. Esse texto é uma inspiração, 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, pedimos que vocês advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Nota, está mandando gente cuidar de gente, relacionamento. Agora, como é que você vai perceber quem precisa ser exortado? Como é que você vai perceber quem precisa de encorajamento? Como é que você vai perceber quem está fraco? Como é que você vai ter paciência com alguém se você não se envolver na vida profunda? É por isso que eu digo aqui na igreja que os pequenos grupos é o lugar da gente viver relacionamento profundo, amizades saudáveis, com pessoas que estão querendo caminhar na direção de Deus. Quando a gente conhece a Cristo, uma das coisas que Ele faz é nos dar uma família espiritual. Efésios 2 diz o seguinte, portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros. O que é um estranho e forasteiro? Em que vivia andarilho, numa cidade que não era sua. E Deus está dizendo, olha, você não está mais estranho, não é forasteiro, mas agora você faz parte do povo, agora você é membro da família. Nota, relacionamento. E essa é uma área que nós precisamos cuidar, desenvolver relacionamentos saudáveis com amigos. Note, não existe absolutamente nenhum lugar que você esteja protegido de ferir ou ser ferido. Feridas são sempre experiências ruins e muitas vezes traumáticas. No entanto, precisamos admitir que o erro faz parte de qualquer relacionamento. Às vezes a gente se decepciona e a gente fica com os pés atrás para se envolver. Mas isso é terrível, porque quem vai sofrer somos nós que precisamos de relacionamento. O Daniel continua e ele diz: a verdade é que mesmo com todas as possibilidades de frustração e com todos os riscos que nós corremos em qualquer tipo de relacionamento, a igreja não é diferente, todos nós precisamos de pessoas para viver. Elas são imprescindíveis na nossa caminhada. Por isso, gente, na nossa primeira conversa sobre autocuidado, fica a dica: cultive os relacionamentos que sustentam sua vida. Cultive, invista, se comprometa, especialmente seu cônjuge, se você for casado, sua família e amigos, especialmente amigos de caminhada. Para você refletir e praticar, primeiro, construa relacionamentos saudáveis. Lembre-se, envolve intenção. Você precisa ser intencional, você precisa priorizar isso. Segundo, avalie seus relacionamentos. Tem relacionamentos saudáveis e não saudáveis. Talvez seus relacionamentos precisem de ajustes. E por fim, não carregue a vida sozinho. Caminhe com Deus, mas decida também caminhar com pessoas como Jesus fez. Quando nós caminhamos com Deus, Deus nos convida a caminhar com pessoas. E juntos, a caminhada é mais leve. Que Deus nos abençoe e nos ajude na nossa caminhada.